noite a todos e todas. Meu nome é Alexandre Trizan. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso sexto ciclo de seminários do Instituto NUCAF, né? Eu sou um dos coordenadores do NUCAF. Hoje, o objetivo desse encontro é dar início ao nosso ciclo de seminários. Serão 3 encontros nas próximas 3 semanas, principalmente para pensar a psicologia existencialista sartreana. Nós temos um colega, um profissional aqui incrível, que é o Nilson Gabriel, nosso palestrante convidado de hoje, né? Tanto eu vou dar, né, as boas-vindas à presença dele aqui, mas também as coordenadoras, Carolina Dai, Thaís de Sá, Alex, Letícia, que também são da equipe da NUCAF, estão próximos da gente no grupo de trabalho. Então, elas vão até apresentar com mais calma o Nilson, fazer as boas-vindas, né, a gente começar o trabalho. Já estamos com 145 pessoas, nós tivemos um número incrível de inscrições para esse evento, né, mas eu imagino que ela vai subir um pouco mais ao longo da noite. E alguns avisos também antes de iniciar. Eu também não quero me delongar muito para que a gente possa entrar realmente no objetivo da noite, que é a palestra aqui do nosso colega Nilson. Aqui eu só quero mostrar brevemente o site do Instituto NUCAF, né? Núcleo de Clínica Ampliada Fenológica Existencial. As especializações que nós temos, no momento, são 5 especializações, com matrículas abertas. É a nossa Psicologia Clínica Existencialista Sartreana, que é o nosso foco aqui da noite de hoje, né? O Nilson, um dos professores, os demais palestrantes dessas semanas também são, né, professores dessa pós. A Silva Amaro, uma professora também do curso, que está aqui hoje à noite com a gente, também saúdo ela, e com certeza vão aparecer outros, a gente tem que ficar de olho ali no chat também para dar as boas-vindas. Então, quem tiver uma disponibilidade depois, após a palestra, e queira conhecer um pouco mais essa especialização, a página do nosso site tem toda a informação, objetivos que a gente destina, corpo docente, né? A grade curricular, o cronograma das aulas, está tudo lá para poder vocês possam, né, saber quais são os debates, quais são os temas, quais obras a gente percorre. É realmente uma pós muito, muito pensada, né, e de algum modo elaborado para que seja mais abrangente e com duas perspectivas, né? Prática e crítica, né? Uma prática que seja realmente aplicada às questões do nosso tempo. A Carol Dain, com certeza, que é uma das nossas coordenadoras, vai poder, né, falar muito melhor, mas só queria dar essa dica aqui, de vocês poderem olhar o site. Tá, eu não tenho como também deixar de falar, né, nem comentar, mas no nosso congresso de psicologia fenomenológica existencial, internet que está um pouco lenta hoje, né, mas pelo menos acho que eu não estou travando, mas de qualquer modo, no site, esse congresso ele vai ser presencial em Lisboa em setembro, mas ele também vai ter participação online, então tem inscrições presenciais e online. Quem tiver interesse também navega ali no nosso site, tem apresentação de trabalhos, ainda está aberto o período de inscrições de trabalho, vai até 15 de junho, mas eu até aqui em primeira mão, como praticamente todo congresso, a gente vai prorrogar, né, esse prazo de inscrição de trabalhos. Então, vale a pena, quem quiser apresentar um trabalho dentro do campo, do grande campo da psicologia fenológica existencial, posso olhar ali, nós temos né, no site nossos palestrantes, o horário para conciliar Brasil e Portugal, então é possível de assistir. Todo o evento vai ser gravado, né, vai ser presencial na Universidade Nova de Lisboa, mas também vai ser gravado, então quem não possa assistir alguma sessão vai ficar, né, disponível para todos vocês. E aí, como eu prometi no início, não quero me delongar muito, o Instagram do Instituto NUCAF é onde a gente divulga todas as nossas informações sobre o Instituto, não só informações também. Hoje, por exemplo, nós liberamos um vídeo da Fernanda Alt falando sobre o tema A fé. má fé. Obrigado, Thaís. Ela fez um curto vídeo ali, na verdade, foi uma sessão de uma aula que ela, né, deu no Instituto NUCAF, que a gente fez esse recorte falando da má fé. Então, tem muito conteúdo dentro desse campo da fenomenologia existencial, aqui o Joelson, né, vários professores, e também acho que vale a pena o aviso, que eu acho que a Carol também vai dizer, que o edital de bolsas sociais da nossa especialização em psicologia clínica existencialista sartreana também está aberto. Tá? E esse edital, as inscrições encerram segunda-feira, 23h59 da noite, né, horário de Brasília. Então, quem não sabia e tem interesse, é um edital de bolsas sociais, tem alguns critérios, mas
fica a informação para quem tiver interesse. E, né, volto a sugerir que vocês sigam o Instagram do Instituto Nucaf, @Instituto Nucaf. Mas a gente vai botar no chat depois para facilitar. Thaís, pode falar. Ale, o Gustavo deixou uma mensagem aqui falando sobre as especializações do site. Aparece o seguinte para mim, que é a pasta das turmas, né? Esse conteúdo está protegido por senha. Para vê-lo, digite sua senha abaixo. Então, se você pudesse mostrar aí como que chega na informação da especialização. Não, mas a É, especialização não tem. O que não, é ele. que eu acho que ele entrou isso, nas turmas. É, é. As turmas aqui, a gente tem uma senha para cada uma das turmas, porque agora eu estou com a barrinha aqui do. Mas o que ocorre? S1, S2, S3 são as turmas em andamento. Então, tem uma senha ali, e depois que entra nessa página, a gente tem outro nível de segurança. O que é importante para Mas quem atualmente não é um estudante do NUCAF é esse link principal aqui. Ó. Se quer saber um pouco mais da clínica fonoaudióloga existencial, clica aqui em cima ou aqui. Da Sartriana, clica aqui onde vocês estão vendo o mouse, né? Que estejam vendo, ou na própria frase. A própria frase, psicologia clínica e o nome da especialização. Não nos subtemas, porque esses subtemas vai pedir uma senha porque é específico daquela turma. Era isso, né? Tá? E por fim também, aí eu vou passar a falar agora, esse evento de hoje ele já está sendo gravado, nós vamos subi-lo para a nossa página do YouTube, né, Instituto Nucaf, então também sugiro que vocês sigam a página, né, cliquem no sininho, tem aquela coisa toda para saber das novidades, e ali tem os vários ciclos de seminários que nós já realizamos, há também no cinema, que é o nosso cinema com debate com filmes existenciais, inclusive a Thais Oliveira, que fica à frente nessas sessões, junto com os nossos convidados, né? Então, aqui foi um evento que fizemos há pouco tempo sobre possibilidades e desafios da atuação da psicologia em emergência e desastres. Também acho que um material muito interessante para esse momento que a gente está vivendo ainda e que, com certeza, infelizmente, cada vez mais vão ocorrer, né? Emergências climáticas. Os eventos do ano passado foram presenciais em algumas cidades do Brasil e agora novamente as boas-vindas às 176 pessoas do nosso sexto ciclo de seminários. Hoje à noite, com o professor Nilson Gabriel, aqui encerro o meu recado. Novamente, agradeço a presença de todas e todos e passo a fala para as coordenadoras, Carolina Dai e Thais Oliveira, como elas melhor se organizaram aí. Obrigado. Boa noite a todas, todos aqui presentes. É um prazer muito grande receber vocês novamente, aqueles que já vêm acompanhando os eventos do NUCAF, aqueles que já vêm acompanhando o ciclo de seminários, tanto em outros temas quanto os de Sartre, né? E os novos também, que estão inaugurando aqui esse encontro com a gente, que estão chegando agora. Eu vejo algumas carinhas conhecidas, outras não. Vejo que o pessoal no chat está colocando as regiões de onde vem, né? E é muito bom ver essa diversidade aqui do nosso território brasileiro, pessoas de tantos lugares, né, aqui presentes com a gente. Isso é o que a Thaís, no próximo encontro, vai falar, né, do ambiente, dos espaços de virtualidade, mas esse é um dos lados positivos, né, Thaís? Que é a possibilidade de nos aproximar. Enfim, gente, então eu queria brevemente, acho que o Alexandre já introduziu e apresentou um pouco da pós, já falou um pouco da pós. Esse evento, ele tem dos objetivos desse evento é poder apresentar para vocês, né, um pouquinho do que a gente trabalha de uma forma mais aprofundada, mais diversa, mais ampla na nossa pós, que eu tenho a honra de poder coordenar junto com a Thaís, que é minha amiga, minha colega aí de percurso, de estudos. Eu agradeço sempre ao Alexandre pelo convite, pela confiança que ele deposita no nosso trabalho, né? Agradeço ao Nilson Lucas, que está aqui com a gente, que já nos acompanha. Essa é a quarta turma da pós, né, da especialização. Então, o Nilson está com a gente desde o início, e é sempre um prazer recebê-lo aqui, é sempre uma honra ouvir o Lucas. A Silvia, a Ludmila está aqui, que foi a coordenadora discente da terceira turma. Eu brinco que ela foi meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita e minha perna esquerda, porque foi um super apoio na coordenação discente. O Alex Vasconcelos, eu não sei se ele está aqui hoje, ele tinha um compromisso,
ele vai ser o coordenador discente, né? Então, eu sou a coordenadora acadêmica, eu cuido da parte curricular, junto com a Thaís também, ela é a coordenadora pedagógica, e a gente tem o Alex na coordenação discente, ele se encarrega de fazer toda a comunicação, todo o apoio, diretamente com os alunos, com a parte tecnológica também, né? Então, ele compõe aqui com a gente esse quadro, né, que a gente tem aqui de colegas, pesquisadores, enfim. Então, eu agradeço ao Alexandre a confiança, e o que eu queria falar da pós é breve, eu queria dizer que esse é um espaço que a gente oferece, né, digamos, o objetivo central é a gente poder oferecer esse espaço de ferramentas, né, para atuação clínica, no que a gente chama de clínica ampliada, né, que é aí faz parte da proposta do Instituto no CAF, né, o que a gente chama de clínica ampliada, que é uma clínica que se propõe a atuação em diversos contextos, diversos espaços, diversos formatos, né, então a gente não está falando de um formato de clínica específico que diz respeito a um ambiente privativo, a um formato único, analista analisando, né? A gente fala de um olhar clínico, uma inclinação, né, ao sofrimento, as temáticas e questões que contornam o nosso tempo, né, que dizem respeito também ao nosso território, enfim. Então, o objetivo dessa pós é oferecer essas ferramentas. Como o Alexandre falou, né, a gente tem uma proposta de pensar com Sartre, né, aspectos críticos, não só do que dizem respeito ao que ele propõe enquanto pensamento filosófico. A primeira parte da pós, ela tem, sim, essa proposta de aprofundamento nas temáticas filosóficas do pensamento de Sartre, né? E com isso a gente conta com um corpo docente diverso, múltiplo, são diversos pesquisadores, pesquisadoras, professoras e professores que já são referências nos estudos do pensamento de Sartre aqui no Brasil, né? Então, eu convido vocês a visitarem o site e poderem ver o corpo docente. Muitas pessoas certamente vocês já conhecem, já ouviram, já estiveram presentes em outros momentos, né? E oferecer, nesse primeiro momento, uma visão aprofundada, né? Ou seja, uma compreensão mais aprofundada da filosofia sartreana. Então, nos seus diversos momentos, a gente sabe que a filosofia de Sartre é uma filosofia que se apresenta em campos múltiplos, né? Tanto no aspecto literário, no aspecto político, no aspecto do próprio diálogo com a psicologia, né? Sartre foi um pensador que manteve um íntimo diálogo com a psicologia. E, num segundo momento, a nossa proposta é poder aprofundar esses temas da ontologia fenomenológica, do pensamento tardio do Sartre, em aspectos, temas ligados ao nosso contexto histórico contemporâneo, às nossas questões, né, que circundam o nosso tempo, então aspectos ligados às diversas formas de opressão, questões de raça, de gênero, de classe, né, enfim, vários âmbitos em que a gente pode pensar com Sartre, né, a forma como Sartre pôde e pode ainda nos oferecer grandes contribuições para a articulação da psicologia, né, dos aspectos políticos, sociais. Então, essa é a proposta da nossa pós, né? Nós temos aí também uma forma, né, de trabalhar esses conhecimentos, tanto em aulas teóricas, quanto grupos de estudos que a Thaís organiza, que a Thaís oferece, né, fazendo parte aí da proposta da pós, e a supervisão clínica, que é um espaço de discussão, de reflexão desse campo de atuação, né? É um espaço muito potente, muito poderoso, de trocas aí de desafios, de formação contínua, enfim. Então é isso, gente. Eu falei rápido e falei de uma forma assim mais, vamos dizer, ampla, porque eu não quero tomar mais o tempo do Lucas, né? Eu sei que vocês estão aqui também, principalmente para ouvi-lo, e espero que vocês possam, de alguma forma, aproveitar essa noite. Tenho certeza que o Lucas vai trazer, mais uma vez, grandes contribuições aqui para a gente pensar
um desses grandes temas, né, contributos aí do pensamento de Sartre, que é a questão do racismo, as questões ligadas aos aspectos raciais, da colonialidade, enfim. Então, Lucas, muito obrigada novamente, eu te dou a palavra. Thaís, desculpe, eu não sei se você quer falar, passei por cima totalmente, me desculpe. Pode falar, Boa pode falar. noite, pessoal. É só comentar que é um grande prazer, um imenso prazer ver aqui tanta gente, tantos inscritos que a gente teve, né? Lembrar Sim, de há quanto tempo vai fazer 4 anos, 3 anos e por sim, aí, que a gente sim, pensou a 3 anos e primeira pouco, grade, né, Carol? E sim, apostando que ia dar certo, e aqui estamos já lançando, a gente tem lançado uma turma por ano, né? E aí, quando a gente tem, né, dois horários diferentes, um que é semanal, terça-feira, e outro que é mensal no fim de semana. Então, a gente sempre substitui, uma turma termina num desses dias e a gente lança outra e acaba sendo sempre ou começo de ano, né? Tem ano que a gente tinha estipulado, né, ano par é metade do ano ímpar é começo de ano. Então, eu estou muito feliz que a gente possa manter essa frequência, né, e que a gente tem visto cada vez mais crescer esse interesse pela clínica e com diálogo, em diálogo com Sartre, né? Eu sou suspeita de dizer que eu gosto muito, né? Então, eu sou meio militante nesse sentido, mas é um prazer ter vocês por aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo ao Instituto, à minha equipe, que é maravilhosa, né? A gente pode contar com amigos e pessoas que também estudam Sartre para compor tanto o corpo docente como o corpo de coordenação discente, né? Então, eles são nossas mãos direitas, né? E é isso, gente. Não vou tomar mais tempo do Lucas. 3 minutos, eu disse que eu ia falar rapidinho. Boa noite, pessoal. Falar que tem gente aí, ó, de Volta Redonda, da minha região. Tem gente de São Paulo, Santa Catarina, Maranhão. Tem muita gente da UEM, que a UEM veio em peso. O Dante está representando ali, foi o primeiro a colocar Somos da UEM, né? E tem brasileiros em Portugal. Então, não sou só eu e o Alexandre aqui hoje, que somos brasileiros em Portugal. Então, vamos lá. Boa noite, então, pessoal. Que seja um ótimo ciclo. E semana que vem eu venho falar com vocês sobre relações intersubjetivas em era digital. Lucas, é tu. Todo teu microfone. gente, Lucas, licença um minutinho, eu vou te apresentar, tá? Esqueci, vou te apresentar. Bom, o Lucas, alguns de vocês já conhecem, né? O Lucas é mestre e doutorando em subjetividade e práticas sociais na contemporaneidade pelo programa de pós-graduação em psicologia na Universidade Estadual de Maringá. Ele é docente temporário na Universidade Estadual de Maringá, membro do Núcleo de Estudos Reflexo de Palmares, do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia e Existencialismo e do Grupo de Pesquisa Fenomenologia, Psicologia e Pensamento Decolonial, Ações Clínicas, Educacionais e Institucionais no Contexto Latino-Americano. O Lucas é autor do livro A Liberdade em Franz Fanon, A Existência aos Olhos dos Condenados, que foi publicado em 2021 pela Apolodoro Virtual, né, Edições, e atualmente ele se dedica ao estudo das relações entre Franz Fanon, fenomenologia e existencialismo. Lucas, agora sim, devidamente apresentado, é uma honra, a palavra está contigo. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado aí pela apresentação. Também estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu falei, a gente estava brincando no início, né, que eu perdi as contas de qual é a minha participação no ciclo, mas eu sei que, ou se não for a terceira, é a quarta. E estou vendo muitos rostinhos aqui que eu conheço também. Tem um pessoal de Maringá, estou vendo o pessoal também do grupo de supervisão. Karina está por aqui, pelo menos que está aparecendo para mim, né? Karina, Valéria. Então, fico muito feliz aí com a participação de todo mundo aí e espero que seja
seja uma noite que a gente possa aproveitar muito, assim como eu aproveito muito dos ciclos também, incluindo a própria especialização do NUCAF, né? Eu fiz também especialização do NUCAF. Agradeço também, Carol, a Ludmila, que a Ludmila, pessoa fantástica, né? Sem a Lud, minha formação certamente não teria sido a mesma, né? Então, agradecer aí a todo o pessoal do NUCAF, ao Alexandre, a Letícia, a Carolina, a Thaís, né? Um agradecimento especial também à Silvia, que estava com a gente ali, né? Silvia, que é a nossa referência sartreana aqui na UEM e no Brasil. A Silvia que eu sempre brinco, né? Que eu encontrei na Silvia uma orientadora para a vida, assim, porque a Silvia é sem palavras, assim, né? Sem a Silvia também é uma pessoa que sem ela, certamente, minha trajetória acadêmica e profissional não seria a mesma, assim. Então, sou muito grato, né, a Silvia. E agradecer a todo mundo que está aí, né? E vamos junto. Hoje a gente vai abordar a proposta que a gente pense em algumas reflexões, né, sartreanas sobre o racismo. E aí eu vou me atentar a uma obra específica do Sartre, né, que é justamente a obra que foi publicada aqui no Brasil sobre esse título, né, Reflexões sobre o Racismo, mas que vai estar composta ali por dois textos, né, Reflexões sobre a Questão Judaica e o Orfeu Negro, né. A gente vai dar um enfoque maior nessa obra Orfeu Negro, né, que é uma obra fundamental aí para os estudos sartreanos, para os estudos existencialistas, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente, volta e meia, a gente está brincando, né? É daquelas coisas que só o racismo mesmo explica, né? O fato dessa obra ser uma obra aí tão negligenciada, né? Pelos próprios existencialistas, pelos próprios sartreanos, né? Que estudam o Sartre, né? Que se dedicam, né? Ao estudo da obra do Sartre, porque é uma obra incontornável para o pensamento sartreano, né? É uma obra em que o Sartre vai realizar ali algumas aproximações, né? Incluindo o próprio marxismo, né? É ali que o Sartre também vai fazer algumas elaborações fundamentais para pensar a sua filosofia, mas que é um texto, né, muito negligenciado aí, né? E isso é uma das coisas que o racismo explica e que a gente vai ver aqui também as razões, né, pelas quais esse texto aí é tão negligenciado, né? Mas para além da objetividade, né, da apresentação, né? Eu tenho dificuldade de me identificar, às vezes, com a apresentação, porque eu falo assim, nossa, a Carol tá lendo ali, eu tô falando assim, nossa, eu não lembrava, né? Não, realmente, né? Nossa, o livro é desse ano, né? Eu sempre tenho dificuldade de lembrar de que ano que é o livro mesmo, 2021. Aí toda vez que, né, a Carol me apresentou, eu falei, é de 2021 o livro. Esses dias eu falei que era de 2022. Então, né, me perco, né, nas apresentações, mas para além disso, eu acho que é algo que é importante de colocar, né? Eu acho que ajuda a responder a pergunta, né? Por que Sartre, né? Por que Sartre sobre o racismo, né? E por que que eu estudo a questão, a temática racial, né? Na obra do Sartre? Por que que ela é tão importante, né? Para mim aí e para os estudos, né? Fenomenológicos existenciais ou existencialistas, né? Seja lá como a gente chama, né? É, mas falar um pouco do porquê nessa obra para mim e porquê isso também vai conduzir do porquê, das razões e os motivos que essa obra não só foi importante para mim, enquanto uma pessoa negra, né, enquanto um estudante de psicologia na época quando eu conheci, hoje enquanto profissional de psicologia, né, enquanto pesquisador, mas também para o próprio movimento negro e para o movimento de negritude, né? A gente está falando dessa obra aqui, Reflexões sobre o Racismo, né, não sei se dá para ver certinho ali, né? Essa aqui é uma das edições da obra, né? Tem uma edição ainda um pouquinho mais antiga, que é a que eu tenho ali, que foi a que eu conheci, né? Mas falar um pouco das relações, né, de como eu encontro com essa obra, é falar um pouco também de como essa obra chega no movimento de negritude, né? A gente tem uma relação entre essa singularidade, essa universalidade, né? Da recepção dessa obra, né? Mas eu conheci essa obra para além dos muros da universidade, né? Então, não foi a partir das aulas que eu tive na época, né? De fenomenologia, de existencialismo, né? Porque o Sartre que eu tive, e não sei como foi a trajetória de cada um de vocês, de cada um de vocês, né? Mas o Sartre que eu tive na universidade era um Sartre que me era até estranho se alguém me dissesse que ele tinha produzido algo sobre o racismo, né? Era um Sartre que eu não conhecia de fato, né? Era um Sartre de uma liberdade que contradiz a própria liberdade sartreana, né? Era um Sartre que, de fato, eu não reconhecia nessas páginas quando eu conheci, né? Eu comprei esse livro, achei ele num sebo, né? Uma visita bem gratuita, assim, né? E aleatória. Encontrei esse livro num sebo, mas foi um momento muito significativo para mim.
E primeira vez que eu olho esse livro, eu falo, né, primeiro duvido desse livro, né? Eu falo assim, né, eu acho que esse livro deve ser um daqueles textos de algum outro autor, que o Sartre escreveu um prefácio, né? E aí deram um jeito de colocar o nome do Sartre ali no livro também, né? Prefaciado por Sartre, né? Porque eu falei reflexões sobre o racismo em Sartre, né? E aí eu, né, pego para ler o livro e vejo que é um texto sartreano, né? Eu sempre brinco que pela dificuldade, né? Porque a primeira vez que eu li, né, de fato, entendi pouquíssima coisa, né? É muito próprio dessa escrita sartreana, né? E eu me identifiquei muito nesse texto, né? Me identifiquei muito nesse texto porque a concepção de liberdade no Sartre era uma concepção, foi uma concepção muito importante para minha trajetória enquanto pessoa, né? Então, me reconhecer enquanto um homem negro e livre, né? Foi fundamental para mim. E esses atravessamentos, né? Os quais, às vezes, nem consciência ainda eu tinha das consequências e do que aquilo acarretava na minha vida, mas vê-los, né, entendê-los, né, reconhecê-los, identificá-los a partir desse texto, foi muito importante para mim, porque essa minha caminhada, essa minha trajetória com os estudos das relações étnico-raciais se dão mediadas pelo próprio Sartre, né? Então, a partir desse texto do Sartre, que eu começo a estudar, né, que eu começo a pensar o próprio racismo e que me acompanha até hoje, né? Então, toda essa minha chegada, né, nos estudos das relações raciais, no estudo da negritude, né, ela foi mediada pelo Sartre, né, foi mediada pelo filósofo francês, né, e, e isso tem algumas consequências, né, e isso não é no sentido de culpabilizar o Sartre, não é uma culpa do Sartre, mas isso fala muito de nós sartreanos, né, e de como esse racismo epistemológico, né, na medida em que ele aniquila produções de conhecimento, ele opera, né? Então, eu fui conhecer o Frantz Fanon, né, que é um psiquiatra martinicano, que é quem eu estudo hoje, né? Estudei no mestrado, estudei no doutorado, né? Tive o prazer de ter a Silvia aí na, na minha banca de mestrado, e agora com certeza também na de doutorado, mas eu fui conhecer o Franz Fanon a partir dos textos sartreanos, né, e principalmente desse texto do Sartre, porque é um texto que o Sartre vai citar vários autores aí da negritude. Ele não vai citar o Franz Fanon, vamos lembrar que esse texto aqui é de 48, ele começa a ser escrito um pouquinho antes, mas ele é publicado em 1948, né, como um prefácio para um livro do Leopold Sédar Senghor, que eu vou falar daqui a pouquinho, e quando for falando esses nomes assim, eu vou escrevendo aqui no chat para caso alguém queira pesquisar, né? É, mas a partir desses autores negros que o Sartre vai referenciando no texto, que são autores com os quais ele está dialogando naquele período, né? Eu encontro o nome do Frantz Fanon, né? E o nome do Frantz Fanon, então, não só para mim, mas foi assim, essa recepção fanoniana aqui no Brasil, né? Ela foi muito atravessada pelo Sartre, né? Então, o texto do Sartre chegou antes, né? O texto do Sartre chega antes, né? Isso é muito interessante, porque o Orfeu Negro, que é o texto que o Sartre vai escrever a convite do Senghor, o prefácio que o Sartre vai escrever a convite do Senghor, é um texto que chega aqui no Brasil, não só chega antes, como ele é o único que chega, né? O livro do Senghor sequer foi traduzido para o Brasil, né? A gente não tem nem aquela tradução português, Portugal, né? Mas esse aqui foi traduzido para o português, né? Mas o texto do Sartre, né? Ele já chega, né? Aqui no Brasil, assim como foi também com o prefácio que ele vai escrever para o próprio Frantz Fanon, né? Em 60, né? Na década de 60, 61, né? É um pouco antes da morte do Fanon, que ele vai escrever o prefácio do Condenados da Terra. Esse prefácio aqui vai ser traduzido naquele português de Portugal, vai se chamar Malditos da Terra, e muitas dessas pessoas vão citar o Malditos da Terra do Jean-Paul Sartre, e não vão relacionar com o Condenados da Terra do Fanon, só vão relacionar depois com a primeira publicação do Fanon aqui no Brasil, né? Então a gente vê muito desses autores da negritude, ou esses autores negros, né, mesmo que não pertençam ao movimento de negritude, né, mediados por essa figura sartreana. Isso, para mim, fala também da importância e do engajamento que o Sartre tinha, né? Então, o Sartre, claro, né, o convite, né, do Leopoldo Sédar Senghor ao Sartre, ele está mediado por algumas questões, né? Uma delas era justamente, né, o texto do Sartre vai facilitar, né, o nosso translado, né? O texto do Sartre vai possibilitar que a gente chegue em lugares que sem ele nós não chegaríamos, né? É, é, é.
Isso é muito importante que se diga, né? E uma outra questão não só porque o Sartre era um filósofo muito famoso, mas porque o Sartre, nesse período da década de 40, é um filósofo já engajado, né, nessas lutas revolucionárias, né, e nesses movimentos, né, contra essa burguesia francesa, europeia, mas também norte-americana, né, capitalista, como Sartre vai colocar. Então, o Sartre é uma figura importantíssima para esses movimentos, porque eles enxergam no Sartre um filósofo parceiro, né, um cara que está da ponte para lá, né, e que pode, né, firmar uma parceria, porque ele condiz também, e não só condiz, né, mas ele condiz também com parte do que esses movimentos pensam, ao mesmo tempo que o Sartre, muito autônomo que é, né, ele também vai divergir de várias questões desses movimentos, né? Então a gente vê isso no próprio texto Orfeu Negro, né, que ele vai escrever um prefácio, né, para o Senghor, e ele vai divergir também de várias posições do movimento de negritude, né? Então isso é interessante, né? E isso só torna o título mais rico, né? E aí esse título, ele não é só importante para mim, como ele é muito importante para o movimento de negritude, né? E aí não sou só eu dizendo, mas várias outras referências que a gente vai ter, né, desde o Lewis Gordon, né, até o Mbembe, né, vai afirmar esse texto. Olha, esse texto do Sartre aqui, ele é uma pedra fundamental para o movimento de negritude, né? Porque é esse texto aqui que, de alguma forma, vai pensar filosoficamente não só a negritude enquanto movimento, mas a negritude enquanto atitude, né, de uma pessoa negra frente à colonização, né? Então, esse texto do Sartre, ele é fundamental para a gente pensar a negritude e para a gente pensar o movimento de negritude, não à toa, né? O Franz Fanon, um psiquiatra martinicano, né? Para ele pensar essa noção de negritude, ele precisa passar pelo texto do Sartre, né? E aí ele passa, né, no capítulo da experiência vivida, né, o quinto capítulo do Pele Negra, Máscaras Brancas, não sei se vocês já leram, né, mas se não leram, leiam esse texto, né? A gente vai perceber, né, essa relação que o Fanon vai ter com o Sartre, que é um Fanon se aproximando do texto do Sartre, se distanciando do texto do Sartre, mas no final corroborando com a perspectiva sartreana, né? Então, é um texto fundamental, né? E mais uma vez, né? É uma das coisas que só o racismo explica, né? Do porquê, né? Que é um texto, né, tão negligenciado, né? Por assim dizer. Então, eu costumo dizer que o meu trabalho, né? Quando eu começo a estudar essas questões, né? A minha dissertação de mestrado vai ser sobre a liberdade no Franz Fanon, numa perspectiva existencial. Então, para isso, eu vou fazer um diálogo, né, com o próprio Jean-Paul Sartre, né? Esse texto vai fazer parte desse diálogo, né? Mas eu considero que é um trabalho muito mais existencialista, e sartreano do que um trabalho fanoniano, né? Eu quase que transformo o Franz Fanon ali num objeto da minha pesquisa e o Sartre é quase que o sujeito da minha pesquisa, né? Mas isso era muito fruto desse diálogo que eu venho fazendo, né? E como eu entendia esse diálogo, né? E hoje eu tenho estudado justamente essas apropriações e superações, né? Que o Fanon vai promover e provocar o movimento existencialista. E hoje considero o meu trabalho muito mais enquanto um trabalho fanoniano, né? Do que um trabalho existencialista propriamente dito, ao mesmo tempo que não abro mão, né, de ser um trabalho existencialista. Então, tenho pensado ele como um trabalho fanoniano crítico existencialista, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Isso só é possível, né? Porque diferente de como eu aprendi ao longo da minha formação, né? Lembro de um momento que foi importantíssimo para mim, que eu chego na universidade e pergunto, né, para o meu professor, porque eu estou me deparando com alguns textos do Sartre que eu não conhecia, né, o Orfeu Negro. Naquela época não é tão lá atrás, né, mas naquele período você não achava tão facilmente essas informações na internet, então você tinha que cavucar pelos artigos, né, uma fala ou outra que você encontrava no YouTube, nem lembro se era YouTube, mas eu acho que era o YouTube. Mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, eu estou vendo que o Sartre tem relações aqui com o marxismo, tem um texto dele, né, que eu achava que não tinha tradução e tal, e eu falei, nossa, tem um texto dele aqui e tal, que vai ter essa relação, e o meu professor ele diz exatamente isso, assim, olha, cuidado, tem um momento que o Sartre fica social demais, né, esse é o problema sartreano, né, e aquilo ficou na minha cabeça, né, porque, putz, né, social demais, né, mas ao mesmo tempo que a própria leitura que eu fazia do Sartre me apontava em uma contradição, né? Talvez esse não fosse o problema, né? Mas fosse uma das soluções encontradas pelo próprio Sartre, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que o negro, ele não é um apêndice da filosofia existencial sartreana,
Pelo contrário, né? O negro ele se encontra no centro dessa filosofia existencial sartreana, uma vez que ele vai colocar essa luta do movimento de negritude, né? Ele vai incluir filosoficamente pensando, né? Não que ele seja o cara a fazer isso, mas filosoficamente pensando, ele vai entender a negritude como um movimento que está no coração dessa luta revolucionária, né? Isso porque ele vai entender o movimento de negritude como o único movimento poético, né, revolucionário do seu tempo. Né? Isso a gente está falando de década de 40. Sartre publicou o Serenado em 1943. Né? Então, o Sartre é muito próximo, né, do seu ensaio de ontologia fenomenológica, e é um Sartre que vai pensar a negritude a partir dessa sua perspectiva existencial, né? O que dá um caldo a mais, né, para essa leitura que ele vai fazer da negritude e, consequentemente, também essa leitura que ele vai fazer do negro, né? Então, acho que tem alguns momentos que eu vou destacar primeiro, que eu acho que são importantes, né, para a gente entender esse pensamento ou essas reflexões de Sartre sobre o racismo, mesmo que a gente vai estabelecer um foco em uma delas, que é em 1948, quando ele publica Orfeu Negro, mas tem um caminhar do Sartre para a gente pensar essa concepção que ele tem do racismo, né? E antes de eu continuar, eu só lembrei de falar que qualquer coisa, se eu for vendo algum questionamento, alguma pergunta que vai aparecendo aqui no chat, eu conseguir trazer junto com a fala, eu já vou também, posso ir trabalhando, mas fique à vontade aí para colocar no chat, para perguntar, para falar, né? Fique à vontade aí. Então, alguns momentos que eu destaco que são importantíssimos, né, para pensar essa questão do racismo no Sartre, né? Em 1945, o Sartre vai escrever se eu não me engano, são três textos, se eu não me engano, não, são três textos que o Sartre vai escrever, textos reportagens, né, que ele vai escrever sobre o racismo nos Estados Unidos, e que nos dá já um vislumbre do que o Sartre entende por racismo e como ele compreende o racismo, né? Um segundo momento muito importante de 1946, já no ano seguinte, ele vai escrever a peça Prostituta Respeitosa, a gente vai passar um pouquinho por ela, né? Essa peça que eu acho fantástica, também é uma das peças que a gente pouco conhece do Sartre, mas acho fantástica essa peça, em que ele vai falar de um negro acossado pelo racismo nos Estados Unidos. O interessante é que esse negro, ele não tem nome, portanto ele é chamado de negro, né? E isso é algo muito presente, né, nessas experiências, né, de pessoas negras, né, de perder o seu nome para ganhar algum apelido, né, e ser chamado, e ser não só chamado, mas ser reconhecido a partir dele, né. Então é um personagem que perde o nome. Ele é o único personagem sem nome na peça, né? Mas quando vão se referir a ele, se referem como o negro, né? Então, uma sacada interessante do Sartre. Em 46, ele tem a publicação dessa peça, mas o que eu acho mais importante em 1946 é o texto dele que ele vai escrever sobre a reflexão judaica que ele vai fazer, né? E isso por quê? Porque na reflexão judaica de 1946, o Sartre vai se utilizar de uma formulação, né, que ele vai emprestar de um amigo dele que se chama Richard Wright, né? Deixa eu até escrever aqui o nome do Richard Wright, né? E algo que passa muito batido, né, nessa biografia sartreana, e aí, gente, um erro que eu vou cometer algumas vezes, tá? Aqui está falando um famoniano, sartreano, então, assim, às vezes eu quero falar Sartre, eu falo Fanon, às vezes eu quero falar Fanon, eu falo Sartre, então, essas coisas acontecem, né? Por vezes eu também vou esquecer, né? É, mas isso é algo que passa batido na biografia sartreana, que o Sartre vai utilizar de uma expressão que o antissemita é quem faz o judeu, né? O antissemita é quem cria o judeu, né? E essa formulação a gente vai encontrar, né, numa obra anterior de um colega dele chamado Richard Wright, que vai ter a seguinte formulação, né? É o branco que cria o negro, né? Essa formulação, né, o Sartre vai encontrar com o Richard Wright na França. O Richard Wright é um escritor norte-americano, é o autor do Filho Nativo, é o autor do Black Boy. O Black Boy aqui no Brasil ele não tem uma tradução, né? É por isso que eu vou falar Black Boy, né? Ele foi traduzido já por duas vezes, mas a primeira tradução desse texto do Richard Wright aqui no Brasil, né, foi feito sobre o título Negrinho, né? É uma tradução extremamente racista, né? Então não dá para utilizar, ela não é fiel ao livro. E a outra tradução do título, né? Eles optaram por manter, né, o título Black Boy, porque nessa celeuma aí entenderam que era mais interessante manter o título original
do que tentar traduzi-lo já por conta da polêmica, né, racista na tradução anterior, né, foi feito pelo grupo do Monteiro Lobato, né. Então, o título aqui foi traduzido por Black Boy, né. Eu adoro as risadas da Karina, já estou acostumado com as risadas da Karina nas supervisões, né? Aí eu só vejo o rostinho dela aqui rindo. É, então, o Richard Wright, ele é um autor que vai se aproximar muito do existencialismo, né? Vai se aproximar muito dessas referências, da Simone de Beauvoir, do próprio Sartre. Depois eles vão ter um rompimento político, o Richard Wright vai passar a pensar diferente em algumas questões políticas, né? Inclusive ele se distancia de Sartre, de Simone de Beauvoir, intelectualmente também do próprio Franz Fanon, e eu digo intelectualmente porque eles não se conheceram, né? Não foram amigos, mas o Franz Fanon tinha um profundo respeito pelo trabalho do Richard Wright, mas o Fanon também vai romper intelectualmente, politicamente com o Richard Wright, né? Mas nesse momento é um Richard Wright que vai dizer, né? É verdade que o branco, ele cria um negro, né? E o Sartre, então, ele reformula isso para dizer, né? Que o antissemita é quem cria o judeu. E nisso tem um problema, né? E o Sartre vai responder isso depois numa entrevista sobre essa formulação, né? Mas o que o Richard Wright está querendo colocar, né? É que esse negro, né? Ele não é oriundo ou ele não nasce, ou ele não é próprio de uma dimensão ontológica, né? Esse negro, ele é fruto de um encontro, né? Ou, melhor dizendo, né? Do desencontro, né? O Aimé Césaire, né? Quando ele vai falar da colonização, né? Ele vai dizer, olha, a colonização, pelo contrário, ela não é um encontro dos povos, né? Ela é o desencontro dos povos, né? Ela promove o desencontro desses povos, né? Então, o Richard Wright vai falar desse negro enquanto nascente desse desencontro, né, e desse desencontro colonial, né, desse desencontro promovido pelas aventuras coloniais, né. E o Sartre vai fazer uso desse trecho, né. E aí eu gosto de colocar isso como um momento fundamental para pensar o racismo do Sartre, porque é um Sartre que está se aproximando desses autores, né, um Sartre que, depois de perguntar para Simone de Beauvoir, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o que o povo está lendo, né, é um Sartre que vai se aproximar desses autores, o Richard Wright é um desses autores, o Aimé Césaire um desses autores, deixa eu escrever aqui. A minha César a gente vai falar bastante também. César, né? Leopold Senghor, é um desses autores também, né? Posteriormente Franz Fanon e outros, né? Mas é um site que então está se aproximando dessa literatura e dessa filosofia, né? Então, né, 45 é quando a gente vai ter os primeiros textos do Sartre, que são essas reportagens que ele vai escrever sobre o racismo nos Estados Unidos, e aí eu vou falar um pouquinho mais delas depois. 46 é quando a gente tem a publicação da Prostituta Respeitosa e quando a gente tem a publicação da questão judaica, das reflexões sobre a questão judaica. E aí, 48, que é justamente a publicação do texto Morfeu Negro, né? Então, acho que são momentos assim marcantes para a gente falar dessa concepção de racismo no Sartre, mas que não se encerram aí, porque em 60 a gente tem o Crítica da Razão Dialética, o Sartre, claro, o racismo não é autônomo da obra sartreana, mas o racismo, enquanto constitutivo dessa realidade humana, né, é percebida pelo Sartre também, né, e o Sartre vai entender o racismo como um empobrecimento subjetivo, né. E aí depois, em 66, quando ele vai falar na questão do apartheid na África do Sul, é um texto também muito interessante do Sartre, em que ele vai dizer o que significa o apartheid na África do Sul, né? Então, são esses momentos que eu gosto de destacar para a gente entender essa concepção sartreana do racismo. E eu vou trabalhar aqui com dois que eu acho que eles conseguem sintetizar dois momentos dessa compreensão sartreana, né? Que é nesse primeiro momento em 45, quando ele vai publicar esses textos, reportagem, e 48, quando ele publica o Orfeu Negro, né? Porque em 45, e o Sartre vai ser muito criticado por isso, o Sartre, é quando ele viaja para os Estados Unidos, não lembro quanto tempo ele passa lá nos Estados Unidos, mas ele vai ter várias amizades, né, que faziam parte dessa espécie de movimento negro, por assim dizer. Então, músicos, artistas, né, filósofos negros, norte-americanos também, né, então vão ser da companhia do Sartre nos Estados Unidos, né, dentre esses o próprio Richard Wright, que depois vai para a França, né, o Miles Davis, né, que a gente conhece aí pela música, né, mas o Sartre ele vai chegar numa compreensão do racismo, e ele vai ler esse racismo como encontrando esse racismo a mesma fonte que ele vai encontrar na, 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 na desumanização do proletariado norte-americano, né? Ele vai dizer assim, olha, o negro e o branco trabalhador, eles têm um inimigo em comum, né? Porque eles têm uma fonte em comum, né? Que é justamente essa burguesia, né? Essa burguesia capitalista, né? Então,
O Sartre vai compreender o racismo como algo a ser superado na mesma medida em que ele precisa compreender o seu lugar na luta de classes, né? Então, é um Sartre que, de alguma forma, universaliza, né, essa luta antirracista, né? É, mas, ao mesmo tempo que ele universaliza, né, ele acaba por não esconder, talvez negligenciar, seja a melhor palavra, né? Mas ele acaba negligenciando essa luta negra, que se perde para esses autores, né, que vão criticar o Sartre, que vão se perder nessa luta de classes, né? Porque alguns desses autores vão pontuar para Sartre, né? Mas nós sofremos racismo também, né, diante do trabalhador branco, né? E isso vai ser uma questão, né? Então, o Sartre vai receber algumas críticas no campo desses autores, né? Mas essa vai ser a primeira compreensão do Sartre, né? Então, o racismo para Sartre, ele passa a ser uma discriminação, mas que não pode ser entendido nem pelo viés cultural, nem pelo viés político, né? Mas pelo viés econômico, né? E aí, nesse sentido, tudo aquilo que tem de particular na luta antirracista, de alguma forma acaba se perdendo, né? Na medida em que, na medida em que ele vai territorializar essa luta apenas no campo dessa luta de classes, não reconhecendo algumas particularidades dessa discriminação, né? Então, a partir daí, ele vai receber algumas críticas para ser tranquilo, né? Mas foram várias, né? Críticas, né? Que ele vai receber, né? Isso em 1948, né? Mas não é um momento ainda que o Sartre já tem uma formulação teórica sobre o que é o racismo, como ele entende a negritude, né? Mas é um Sartre, né? Descrevendo aquilo que viu nos Estados Unidos. Uma outra crítica que ele vai receber, e essa é uma crítica que ele vai receber do Fanon, inclusive posteriormente, em 1952, quando o Fanon publica o Pele Negra Máscaras Brancas, né? Que não vai passar despercebido pelo Sartre, o Sartre vai ter acesso ao Pele Negra Máscaras Brancas do Fanon, mas quem vai ler primeiro Pele Negra Máscaras Brancas é Simone de Beauvoir, né? E a Simone de Beauvoir vai falar assim, olha, você precisa ler essas críticas aqui, né? E uma das críticas que o Sartre vai receber é por que que só se entendeu o que é racismo, ou por que que só se preocupou com o racismo quando foi para os Estados Unidos, né? Será que esse racismo também não era visível aqui na França? Será que era muito difícil de perceber que a França também é um país racista, né? Então essa foi uma das críticas que ele recebeu. Uma das formas que ele vai contar para rebater é dizer que não, né? Já tinha essa compreensão do racismo francês. No entanto, quando ele viaja para os Estados Unidos, né? Imediado pelas companhias, ele sentiu que era importante de trazer isso publicado nos jornais da França. O problema é que a consequência disso é o francês intelectual passar a dizer que, de fato, tá vendo? Aqui nem é tão racista, né? É lá que o racismo acontece, né? E uma das coisas que a gente tinha também eram muitos dos negros norte-americanos, né? Dos intelectuais, né? Dos escritores norte-americanos negros, né? Irem para a França, né? E iam para a França porque a gente está falando de uma segregação racial instituída por lei nos Estados Unidos, né? Então eles encontravam na França um lugar de maior cuidado, né? Por assim dizer. Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi um microfone. Não? Vou seguir? Gente, se quiserem digitar alguma coisa aí, tá? Se quiserem falar alguma coisa. Eu vejo que tem. Tá, depois eu Eu já já tento ler essa recolhi daqui. um comentário, pergunta aqui da Cauísa. Gente, desculpa, Cauísa. Mas eu passo para você. Você quer que eu já passe agora? Pode ser, Thaís. Vamos Então, lá. passá-lo aí. Vamos lá. Quando você comenta sobre como as pessoas negras da época perdiam o seu nome, fico pensando sobre a perda da essência e existência da identidade dessa pessoa, e que reflete até na literatura, como você disse, quando as obras de Sartre são publicadas antes. Ah, não sei se eu entendi exatamente o que ela quis dizer, mas isso é muito interessante, né? Porque essa lógica racial, ela vai nos vender
vários nomes e sobrenomes, né? E na medida em que nós nos identificamos com eles, né, e a partir desses nomes, né, e a gente pode pegar um nome negro, né, como esse nome, na medida em que nós nos identificamos com ele e passamos a nos reconhecer a partir dele, né, vem esse mesmo movimento para nos dizer, né, nossa, como vocês são identitários, né, e se cristalizam, né, em busca de um nome, né, para chamar de seu, né? Então, é um movimento contraditório, né, que aponta uma contradição, e uma contradição que só leva a angústia, né? E essa angústia é muito própria de um existir, né, de uma existência, né, que é atravessada, né, interpelada por uma tentativa de essencialização colonial, né? Então, a colonização, essa lógica colonial, né, através das suas mais diversas tradições de opressão, né? E aí, quando a gente fala dessas mais diversas tradições de opressão, a gente está falando desde o sexismo, machismo, homofobia, transfobia, o racismo, né? Todas essas tradições de opressão, né? Então, é interessante o quanto a colonização, né, tenta nos impor uma essência, né? E aí a gente pode pensar com Sartre, né? Quase como se a colonização ela servisse numa tentativa de tender a inverter a lógica sartreana, né? A existência precede a essência, né? O que a colonização tenta nos impor é uma essência, né? Que preceda o nosso existir, né? Ou seja, né? Eu fui nomeado Lucas, é assim que os meus pais me chamaram quando eu nasci, né? Mas, né? Eu nasci na medida em que eu pisei no mundo, me apelidaram negro, né? E a partir desse nome eu tenho que entender o que que eu sou, né? O que que é ser negro, né? O que que é ser negro? O que que acarreta ser negro, né? O Milton Santos ele vai dizer, né? Eu sou negro, né? Milton Santos, geógrafo brasileiro, né? Um dos principais nomes da geografia no Brasil, que inclusive, né, vai conhecer o Sartre, vai viajar para a França, vai, né, trocar uma ideia com o Sartre, né? Ele vai dizer, eu sou negro e sou negro no Brasil. E no Brasil ser negro não é das coisas mais fáceis, né? E aí vão perguntar por quê? Porque eu nasci com um nome que não é o meu, né? E esse nome é negro, né? E o problema disso é que esse nome vai trazer uma série de coisas que você sequer sabe o que que é, né? Esse nome acarreta uma série de coisas, uma série de significados que você sequer se relaciona com eles, que você sequer sabe o que são, portanto, você sequer consegue se responsabilizar por eles, mas vão te responsabilizar por eles, né? Ou seja, ser negro é ser isso, ser negro é agir dessa forma, ser negro é aquilo, né? E como é que eu me responsabilizo por isso, né? Então, é uma relação tensa, né? Entre o nosso existir e essa tentativa implacável de essencialização, né? E é uma tentativa violenta, né? Nessa construção de identidade, por assim dizer. Então, sim, se eu entendi, tá? E aí eu esqueci quem foi que fez a pergunta, mas se eu entendi corretamente, e aí qualquer coisa, você fala de novo se eu não conseguir te responder, tá? E aí eu Natália, posso até trabalhar isso um pouquinho mais? desculpa, Lucas. A Natália perguntou quem é o brasileiro que falou que já nasce com esse nome. Ah, o Milton É o Santos. Milton Santos. A Deixa eu escrever Carolina aqui. respondeu. O Milton. pessoal está proativo no chat. Adoro. Não, estou feliz, estou vendo várias pessoas aqui, vários rostos, né? Vendo várias movimentações no chat. Eu só não consigo acompanhar o chat aqui, ele vai descendo aí, às vezes eu perco. Mas obrigado, Thaís. É, Onde nós estávamos? Nós estávamos em 45, né? Com a escrita dessas reportagens, tá, de como esses intelectuais negros vão receber, né, dessas reportagens. Então, essa vai ser uma crítica que o Sartre vai receber, né? Quer dizer que na França não existe racismo, né? Por que que você precisa ir nos Estados Unidos para abordar a questão racial? E um outro problema, né? Nesses textos, o Sartre vai fazer uso de uma jogada que era muito utilizada pela intelectualidade na época, de chamar o racismo de problema negro, né? Isso vai ser uma crítica que ele vai receber aberta do Fanon, né? Ele vai receber outras críticas também, do Aimé Césaire, de maneira mais branda, né? Mas eles vão falar assim, né? Problema negro, né? Então, na medida em que eu torno o racismo um problema negro, eu estou dizendo que eu tenho que resolver, né? Só que aí eu tô numa via de mão dupla, né? Mas você dizendo que eu preciso trilhar sozinho, né? Como é que eu vou lidar com um problema? E aí, se a gente for voltar com Richard Wright, né? O branco cria o negro, que sequer fui eu que criei, né?
mas que hoje faço parte dessa resolução, né? E aí você me disse que a responsabilidade é minha, né? Então essa vai ser uma crítica também que ele vai receber. E isso é perceptível no Orfeu Negro, porque de alguma forma ele vai responder essas críticas sem precisar respondê-las, né? Mas ele vai passar por essas questões, ele vai passar por essas temáticas, né? A partir de um texto filosófico com mais espaço e com mais condições de argumentação, porque mais uma vez eram trechos de jornais, né? Algumas reportagens que ele fez que ele escreveu sobre os Estados Unidos, né? E aí, nós temos, depois de 46, nós temos 1948, que é quando ele publica Reflexões sobre o Racismo. Reflexões sobre o Racismo não, né? Reflexões sobre o Racismo é a compilação que fizeram aqui no Brasil. Alguns outros países também compilaram como Reflexões sobre o Racismo, mas é do texto Orfeu Negro que nós estamos falando, foi publicado em 48, né? Então, 48, a gente vai ter um movimento fundamental, que é o nascimento do movimento de negritude. O movimento de negritude ele se origina ali de uma relação teórica com o movimento panafricanista, né? De pensar a revolução, né? Ou seja, de pensar a emancipação humana, né? A partir desses corpos que foram escravizados, né? E o movimento de negritude é um movimento que vai nascer, surgir em diálogo com o movimento panafricanista, mas esse movimento ele vai surgir ali em meados de final da década de 30, início da década de 40, a partir de escritores negros que falavam o francês, né? Dessa literatura francófona, né? Então, esse movimento de negritude, que vai surgir na França a partir desses autores, né, é um movimento que vai pensar a subversão dessa linguagem francesa, né? E o Sartre vai falar bastante disso nesse texto, né? Importante, porque primeiro ele vai fazer o uso da palavra negré, né? Ou seja, negritude, né? Negritude vai derivar do negré, né? E esse negré, e aí, no dicionário francês, na época, né? Ele significava negro, descendentes de escravo, como que era? Tinha uma expressão que eu utilizava muito, trabalhador à força, né? Esse era o sentido, né? Esse era o significado da palavra negré naquela época, né? Então, esse movimento de negritude, o que que ele faz? Ele faz uso do negré. Peraí, né? Se vocês me transformaram em negro, né? Se é negro que vocês disseram que eu sou, né? Se é negro a partir disso que vocês têm dito, que é o que me define, né? Então, ok, eu sou negro. No entanto, quanto mais negro sou, né? O M. César vai dizer isso, né? Quanto mais negro sou, mais humano me torno, né? Então, é um movimento que vai fazer uso da palavra negro, né? E como ela era utilizada na França, né? Mas ele vai subverter essa linguagem, né? Então ele vai dar um novo sentido para essa palavra negro. E por isso então movimento de negritude, né? Então é um movimento que vai fazer muito sucesso nas colônias francesas, né? Vamos lembrar, a França é um país colonizador, né? Sartre nasceu num país colonizador, né? E a França vai torrar muita grana para conseguir manter essas colônias, né? Tanto que essas colônias, é na década de 50 que essas colônias começam a conseguir processo de independência, né? Conseguem essa expulsão francesa, né? E de outros países também, né? Então, essa filosofia vai fazer muito sucesso nessas colônias. Por quê? É o primeiro momento que essas pessoas vão começar a ouvir a palavra negro sem ser num tom pejorativo, né? E pessoas que viviam nessas colônias e que essas colônias, né, esses colonizadores, esses colonos, né, ou essa ideologia colonial, não deixava com que eles esquecessem que eles eram negros, né? Eles sabiam que eram negros, né? No entanto, negros eles não queriam ser, né? Porque se é por ser negro que eu sou desumanizado, eu quero ser outra coisa. Eu quero ser francês, né? Então, o que esse movimento de negritude vai falar? Não, nós não somos nem brancos, nem franceses, nós somos negros, a não ser o negro que nasceu na França, mas nós somos negros. E é a partir dessa negrura que nós nos fazemos, é a partir dessa negrura que nós nos tornamos humanos, né? Então, o movimento de negritude, ele é fundamental, ele é importantíssimo para essa trajetória sartreana, porque é a partir desse diálogo com o movimento de negritude que o Sartre vai propor uma análise, que ele vai utilizar do marxismo para propor essa análise histórico-dialética, né, nesse texto. Então, o movimento de negritude é fundamental para pensar esse momento sartreano, né? Até porque é nesse texto que o Sartre vai dizer algumas coisas que eu acho bem importantes, assim, né, para nós que estudamos Sartre, né, ou pelo menos gostamos, né, e nos interessamos por ele, né? Então,
O Senghor, nesse momento, né, a gente vai ter três figuras primordiais do movimento de negritude, né? Leopoldo Damas, né? Deixa eu colocar aqui. O Aimé Césaire, que eu já escrevi lá em cima, e o próprio Senghor, né? Mas por mais que a gente fale de um movimento de negritude, não significa dizer, né, por mais que as pessoas possam pensar assim, né, e isso, uma das consequências do racismo, dessa leitura racializada, né, mas quando a gente fala de racismo, de negritude, é como se todas as pessoas que pensassem essas questões pensassem igual, né? Ou pensassem de uma mesma maneira, né? Mas o movimento de negritude também tem suas contradições, e não só suas contradições, mas você também vai ter pessoas pensando diferente, né? Então, eu acho que dois polos que são importantes para a gente pensar o movimento de negritude é justamente o Aimé Césaire e o Leopoldo Sédar Senghor. Eu acredito que a partir deles dá para gente pensar esses aspectos diferentes. Alguém perguntou qual o texto? Qual o texto sobre o quê? Se for o que a gente está discutindo agora, é o Orfeu Negro. Eu não sei se eu falei de algum outro agora, mas aí você escreve aí, que qualquer coisa eu respondo, tá bom? É, então, então, Leopoldo Sédar Senghor e Aimé Césaire. O Aimé Césaire é um poeta e político. Ah, tá, esse mesmo? Então é o Orfeu Negro, tá? Tá dentro do Reflexões sobre o Racismo, publicado em 1948. O Orfeu Negro. É esse aqui, tá? E esse livro aqui, esse prefácio, ele foi redigido para o Senghor num livro chamado Nova Antologia sobre o Negro Malgache de Língua Francesa, né? É como um título sem tradução, né? Então é uma tradução meio livre e bem livre, por assim dizer, né? Mas a gente ainda não tem tradução. Então, o Aimé Césaire, ele é um poeta e político martinicano, né? Ele vai ser professor do Franz Fanon, inclusive, né? Ele vai nascer na Martinica também e vai estudar filosofia na França. E o Aimé Césaire, ele vai estudar também existencialismo, fenomenologia, né? O Aimé Césaire ele vai estudar o Heidegger, né? Ele vai se filiar ao Partido Comunista Francês, né? Mas ele vai ter uma leitura muito próxima também do existencialismo, e ele, enquanto poeta, vai se utilizar muito dessa descrição fenomenológica para falar, né, dessa maldição, né, que ele vai chamar o racismo, né? Então, é um autor que está muito próximo dessa leitura existencialista de mundo, né? Dessa leitura de devir, né? Então, o Césaire ele vai entender essa negritude enquanto devir, né? Ele vai ter um livro posterior que ele vai chamar de Discurso sobre a Negritude, que ele vai dizer, olha, a negritude não pode ser transformada num conceito, porque ela é uma atitude humana, então ela não pode ser conceitualizada nesse sentido. Ela poderia ser entendida como uma noção, né? Mas como um conceito não, porque o conceito dessa ideia de fechamento. E a negritude, pelo contrário, ela não é fechamento, ela só pode ser entendida no seu devir, né? Então, o Césaire é um autor que, nesse sentido, se aproxima muito mais da concepção fanoniana, olha, falando de novo, dessa concepção sartreana de mundo, né? Do que o Leopoldo Sédar Senghor. O Leopoldo Sédar Senghor, ele também é um poeta, ele também é um político, ele vai ser presidente de Senegal, inclusive ele vai romper com o próprio Sartre também, ele vai tomar algumas atitudes políticas muito contraditórias, né, por assim dizer. Ele vai também romper com o próprio Fanon, né, por conta disso. Mas o Senghor, nesse período, ele é um dos autores do movimento de negritude que pensa o movimento de negritude a partir de um viés essencialista, né? Eu estou escrevendo o nome de novo aqui, que eu acho que alguém não conseguiu pegar. O Césaire e o Senghor, né? O Senghor, ele já vai pensar a negritude por um viés essencialista. Ou seja, o Senghor, ele, diferente do Césaire, ele vai defender uma essência negra, né? Então, é do Senghor aquela famosa frase, né? Se a filosofia ela é branca, né? O ritmo, a afinidade com a terra, né? Isso é negro, né? Então, é um Césaire, né? É um Césaire que vai defender uma espécie de essência negra, né? Então, e o Sartre recebe o convite do Césaire. Ou seja, é um Sartre tentando dialogar com o movimento de negritude, né, a partir da sua perspectiva existencial, né, e tentando dialogar com polos diferentes desse movimento de negritude, né? E isso torna o texto complexo, né? Torna o texto denso e complexo, né? Então, é um texto
que às vezes a gente precisa parar e voltar algumas vezes, né? Porque é um Sartre tentando fazer, propondo ali uma relação dialógica entre polos que não antagônicos, mas que se desconversam em vários momentos, né? E acredito que ele faz muito bem, né? Ele cumpre muito bem com esse propósito. E dá também algumas escorregadas, né? E essas escorregadas, quem vai tensionar é o Franz Fanon, né? Mas eu falo depois, né, da recepção desse texto, né? Então, nesse sentido, o racismo aqui para Sartre continua enquanto esse empobrecimento subjetivo oriundo justamente dessas condições objetivas capitalistas e colonialistas, né? Então, racismo no Sartre é essa discriminação, mas que não é uma discriminação que pode ser reduzida a um ato racista somente, né? Mas é um projeto de sociedade, né? De desumanização, né? Então, o racismo a gente pode entender dessa forma, né? Um projeto de desumanização que não vai permitir o reconhecimento humano, né? Não vai permitir com que essas pessoas se reconheçam enquanto pessoa humana. A gente pode entender o racismo nessa perspectiva do Sartre. E o Sartre vai corroborar ainda com aquela sua. Nossa, agora que eu vi que já é 8h15, eu vou tentar ir até umas 8h30, 8h40, para a gente conseguir reservar uns 20 minutos para a gente conversar um pouco mais. Nossa, agora que eu tô achando, estou achando aqui que é 7h40, 7, né, 7, né, enfim, mas eu vou Desculpa. já. Não, que isso, tá tudo bem, oxe. É, É que eu podia ter avisado antes, tipo, olha o tempo, olha o tempo. Não, tá bom, tá bom. 8h15. Gente, prometo que eu tento aí até 8h40, tá? Aí a gente tem aí 20 minutinhos. É, Nesse texto, o Sartre corrobora com a sua perspectiva, então, né? Então, esse racismo, ele é oriundo dessa condição socioeconômica. No entanto, o Sartre vai complexificar a questão, né? E vai abordar as particularidades desse racismo, né? As particularidades que o racismo impõe às pessoas negras, né? E uma dessas particularidades está justamente na tomada de consciência, né? A tomada de consciência é fundamental nesse texto sartreano. A noção de tomada de consciência é fundamental para pensar a pessoa negra. Justamente porque o Sartre, diferente daquela perspectiva que ele defendia nos seus textos, nos seus registros de reportagem, o Sartre aqui vai dizer se é na raça em que essas pessoas são oprimidas, né? Ou seja, se é por serem negras que elas são oprimidas, cumpre justamente tomar consciência da sua raça. Ou seja, se é na raça que elas são desumanizadas, se é por elas serem negras que elas são desumanizadas, primeiro e antes de tudo, elas devem tomar consciência justamente da sua negritude, né? Elas devem tomar consciência justamente da sua condição, né, socioeconômica, né? Então, elas devem tomar consciência justamente naquilo que o desumaniza. Então, se é por ser negro, né, que te desumanizam, é dessa negrura que você tem que tomar consciência, né? Então, nisso, o Sartre vai diferenciar justamente dessa classe trabalhadora que não é oprimida em sua raça, e o Sartre, inclusive, ele vai dizer, né, o judeu branco consegue ainda, em algumas situações, passar enquanto uma pessoa branca, enquanto trabalhador branco, mas o negro, né, por conta desse atravessamento histórico, que é um projeto fundamental de sociedade, de uma sociedade racista e colonial, né, o preto não consegue deixar de ser preto, né? O preto, mesmo que ele tente, né, mesmo que ele se esforce, né, mesmo que ele lute para isso, ele não consegue deixar de ser preto, né? Então, o Sartre vai dizer, de ser preto, então, que ele precisa tomar consciência primeiro, né? E antes de tudo, né? E essa tomada de consciência, para Sartre, já faz parte daquilo que ele vai entender por negritude, né? E isso eu estou dizendo por quê? Porque Sartre entendeu o que é negritude, né? Porque é o Sartre que vai ser o primeiro intelectual a filosofar sobre a negritude de fato, né? O que nós tínhamos de registro de negritude, enquanto noção, né, eram os textos poéticos do Aimé Césaire, do Senghor, do Damasio e de outros escritores, né? Mas que não pensavam filosoficamente o termo, né? Não pensavam filosoficamente a noção de negritude, né? E o Sartre vai fazer isso, né? É claro que
essa, essa partida, né? Como posso dizer, esse pioneirismo sartreano vai acarretar em algumas consequências que ele vai receber algumas críticas, né? Mas é um pioneirismo fundamental para o movimento, porque a partir dessa concepção sartreana, né, que a negritude passa a ser discutida intelectualmente, né? Então, o próprio Fanon, ele vai dizer isso para um amigo que eles tinham em comum, né, o Lesman, que era um diretor de cinema, né? Ele vai dizer, olha, é o texto Orfeu Negro do Sartre, né, que me coloca em condições de me pensar enquanto intelectual. É a partir desse texto sartreano que eu me penso enquanto intelectual, né? É a partir desse texto do Sartre que eu passo a pensar o existir negro, né? Afinal, do que se trata, né? Ser uma pessoa negra e existir, né? Então, né, esse texto ele é fundamental mesmo que com alguns desses limites, né, que a gente está apontando aqui. Então, a negritude para Sartre, né, por que que o Sartre vai dizer que o movimento de negritude é o único movimento revolucionário, né, o único movimento poético revolucionário do nosso tempo, né? Porque a partir dessa análise marxista que o Sartre vai fazer do movimento de negritude, né, ele vai dizer, olha, nós temos aqui num movimento que acarreta não todas as pessoas, mas pessoas que partilham de uma desumanização em comum, que partilham dessa desumanização por serem negras, né? Mas são pessoas que não visam apenas a si, elas visam toda a humanidade, né? Vamos lembrar, né, que nós somos livres, né? Nós somos aquilo que nós fazemos de nós mesmos, né? Por isso nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, e na medida que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos de nós mesmos, nós somos responsáveis por toda a humanidade, né? Tá lá no existencialismo e no humanismo, no certo, que ele se arrepende, né? Mas, né, não é algo que foge da contraditório ao seu pensamento, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, né? Nesse sentido, né, o movimento de negritude tem muito a ver com o pensamento sartreano, na medida em que o Sartre vai dizer, olha, esse movimento de negritude é um movimento que volta para si, mas não pretende ficar olhando, ele não pretende ser um movimento de reimersão a si, de se voltar para si e morrer dentro de si. É um movimento que visa o outro, né? E ele vai dizer, esse é um movimento revolucionário. Por quê? Ele é completamente dialético, né? Então, a gente tem a negritude, que é, de certa forma, antítese a essa supremacia branca, né? O Sartre vai colocar isso no Orfeu Negro. Então, a negritude, ela é antítese, né, dessa supremacia branca. Né? E a síntese desse movimento dialético é justamente uma sociedade que não parta dessa racialização, né? E isso o Sartre vai chamar de um racismo antirracista. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas expressões, né, e essas traduções, porque dizer lá na França racismo antirracista não é a mesma coisa que dizer racismo antirracista aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil parece o racismo às avessas, que o pessoal tenta dizer aí, né? É, esse racismo antirracista que o Sartre está chamando se aproximaria mais do que a gente pode entender por uma racialização antirracista. Ou seja, o que que é essa racialização antirracista, né? Falar o que que é essa racialização antirracista é justamente dizer o que que é negritude para Sartre, né? Porque a negritude em Sartre pode ser descrita como uma racialização antirracista, né, enquanto movimento dialético, né? Essa racialização antirracista consiste em justamente reconhecer a sua racialização, reconhecer-se enquanto um ser racializado, né? E a partir dessa racialização, reconhecer a sua humanidade, ou seja, não é buscar por essa humanidade a partir dos olhos do outro, né? Ou melhor, dos olhos do outro não, mas como o outro me vê, mas a partir dessa racialização eu me reconheço enquanto humano, e na medida em que eu me reconheço enquanto humano, eu preciso visar, aí eu viso o outro, né? Na medida que eu me reconheço enquanto humano, eu busco, então, me apresentar diante do outro, me colocar enquanto humano diante do outro e exigir diante do outro esse reconhecimento da minha humanidade. Mas, né, para que eu consiga, para que eu consiga fazer com que essa humanidade ela seja reconhecida, eu preciso que esse outro, né, eu preciso que esse racismo diante do outro também seja desmistificado. Porque se ele enquanto racista, não reconhece humanidade em mim, ele também é um sujeito a ser desumanizado. Ele também está se desumanizando. Ou seja, o movimento de negritude não visa só a humanização do negro, ele visa a humanização do branco. E não no sentido
humanizar o seu racista, né? Humanizar o seu algoz, não, né? É, visar justamente uma luta revolucionária em que não só o negro se reconheça enquanto um sujeito humano, mas que o branco reconheça as suas tradições de opressão para que a gente possa aí, de fato, ter uma humanidade livre e condenada à liberdade, né? Os panafricanistas vão dizer, concordamos com Sartre, a humanidade é livre. Mas nós só seremos livres quando a África for livre, né? O Sartre vai utilizar isso no Orfeu Negro, né? E ele vai dizer, olha, essas pessoas negras só entendem que serão livres na medida em que a África for livre. Mas como a África pode ser livre num contexto como esse? Na medida em que ela tiver condições políticas, econômicas, sociais e culturais de se impor diante da Europa e exigir esse reconhecimento. Ou seja, está visando também um outro, né? E por isso, então, o Sartre vai dizer, olha, o movimento de negritude é o único movimento revolucionário, poético e revolucionário que nós temos no nosso tempo, né? Então, negritude, para Sartre, e ele mesmo vai dizer, né, se assemelha à noção de realidade humana em Heidegger de ser no mundo. Ele vai dizer, olha, a negritude é o ser no mundo do negro, né? Porque, mesmo que esse negro queira ou não queira, ele se faz diante do branco. Na medida em que ele se faz diante do branco, e ele se coloca diante do branco enquanto humano, né? Ele tendo consciência de todas as prerrogativas, disso ou não, né? Mas ele se dispõe afetivamente no mundo diante do outro, né? Ou seja, né, para Sartre, né, negritude equivale a ser esse ser negro, esse ser no mundo heideggeriano, né? É uma atitude própria da pessoa negra, né? E isso vai ter vários desdobramentos importantíssimos, né, para a gente pensar o próprio existencialismo sartreano. Daí eu não sei se está fazendo sentido para vocês aí. Qualquer coisa falem, que eu volto um pouco. Mas vai ter vários desdobramentos no existencialismo sartreano, porque a partir disso, então, o Sartre vai dizer a negritude ela é a afirmação máxima da negação, né? O que que o Sartre está querendo dizer, né? Depois ele vai descrever de outra forma, né? Ele vai dizer a negritude é a negação da negação, né? E a partir disso o Sartre vai dizer, se a negritude é a negação da negação, e vamos lembrar que a negação é algo importantíssimo, né, para o existencialismo, principalmente o sartreano, né? Se a negritude é a negação da negação, né, não tem uma cor melhor para que essa liberdade possa assumir, né? Não tem uma cor melhor para esse exercício de liberdade, né? Ele vai dizer assim, a liberdade é a cor da noite, né? Eu sempre brinco, né, que bom que eu não tinha muitas condições para tatuar tudo que eu queria quando eu era mais jovem, porque certamente quando eu li essa frase eu teria tatuado ela no meu ombro, assim, né? Liberdade é a cor da noite, né? Eu adoro esses slogans existencialistas que o Sartre faz, assim, né? Então, depois do estamos condenados a ser livres, né? A liberdade ela é a cor da noite, né? Isso vai ser de um significado ímpar, né, para o movimento de negritude. Por quê? Né? Vamos lembrar, o que que é liberdade no Sartre, né? Liberdade é condição ontológica, né? Liberdade é sinônimo de humanidade, né? Nós, né, correspondemos a essa liberdade. Nós, não é que nós temos essa liberdade, nós somos livres, né? Então, o que o Sartre está colocando é o movimento de negritude é a expressão máxima de liberdade. O movimento de negritude é a expressão máxima de liberdade, porque na medida em que ele entende que se ele não é livre, o outro também não é livre, vamos lembrar Simone de Beauvoir, né? Se- Serei livre quando. Esqueci agora como ela vai colocar no segundo sexo. Só citar Simone de Beauvoir, esqueci. Mas enfim, algo nesse sentido, né? Que eu só serei livre se o outro também for, né? O movimento de negritude entende isso, né? Se o movimento de negritude entende que a sua liberdade depende que o outro também seja livre, né? E esse outro que é livre, né? É impedido pelo seu racismo, né? Ou seja, o movimento de negritude também visa a humanização do outro, né? Ele vai dizer assim, o movimento de negritude é a expressão máxima de liberdade, né? O exercício de liberdade é o movimento de negritude. Por isso a negação da negação. Porque negritude é negar a sua desumanização. Negritude é negar a negação que foi feita da sua humanidade, né? O que que é o racismo em Sartre, né? Negação de humanidade, desumanização, né? O movimento de negritude, portanto, é negar essa desumanização. É negar essa negação que foi feita de mim, né? É negar essa desumanização que foi feita de mim, né? Se o branco cria o negro, né? Na medida em que o branco cria o negro, ele me desumaniza e se desumaniza, porque a humanidade não é branca.
Então, na medida em que a humanidade passa a corresponder a uma brancura, né, ele está se desumanizando, né? Não, você não é humano porque você é branco, né? Então, se o branco cria o negro e ele se desumaniza, ou seja, ele é mistificador, mas ele também é mistificado, e ele desumaniza o outro, que é o negro, né? Ui, eu vi um microfone. Ô, gente, não foi nada, né? Que a Acho que coisa. foi o Fala gato aí. que abriu o meu. Ai, ai, ai. Ó, uma fé, hein, Thaís? A Thaís está abrindo o Ele microfone e podia colocando os ter. Eu gatos. pensei que ele tinha reaberto a câmera. Tá tranquilo. Ai, meu Maurício, Deus do céu. dá licença. Ai, ai. Então, se o branco ele cria o negro, né? Ou seja, ele me desumaniza, ele nega a minha humanidade, né? O Sartre vai colocar o movimento de negritude é essa negação, né? A negação dessa desumanização, né? É a negação dessa negação histórica que foi feita de mim. E aí nós temos o movimento de negritude, segundo a leitura de Sartre, como um movimento revolucionário, porque visa não só a humanidade de si, na medida em que entende a sua, na medida em que entende que a sua humanidade depende da humanidade do outro, porque senão nós só teríamos um movimento subversivo, que é o quê? Você diz que eu sou desumano, logo eu sou humano, e eu digo que você é desumano, e a gente inverte a lógica. Então, ser negro era ruim, agora ser negro é maravilhoso, né? E eu só inverto a lógica, né? Para Sartre, né, o movimento de negritude não faz isso, de inverter a lógica. Ele quer destituição da lógica. Ele quer destruir a lógica racista. A ideia não é inverter a lógica. Se eu estava embaixo, agora eu estou em cima e eu subjugo o outro. Não, não é essa a ideia do movimento de negritude, né? A ideia é destruir essa lógica racista, né? Então não é só um movimento subversivo, né, que vai subverter a linguagem somente, né, mas vai transformar a linguagem, né, e produzir novos sentidos de vida a partir dessa linguagem, né? Então essas pessoas passam a se reconhecer enquanto pessoas negras, né? As pessoas passam a se reconhecer enquanto pessoas negras, né? E enquanto pessoas negras, né, isso envolve, né, todo esse movimento que o Sartre está descrevendo para nós, né? Então, o movimento de negritude é um racialismo nesse sentido, né, uma racialização antirracista, porque visa se reconhecer enquanto sujeito, né, e promover o reconhecimento do outro também enquanto sujeito. Porque o outro não é sujeito porque é branco, ou seja, esse outro também precisa ser demistificado da sua própria mistificação, né? E aí, então, esse compromisso revolucionário do Sartre, do movimento de negritude. Então, e aí lembrei de onde eu estava, né, falando dos impactos que isso vai ter para o existencialismo, né? Então, falar dessa negação da negação é falar de exercício de liberdade para Sartre, né? Então, o movimento de negritude é esse exercício de liberdade. E por isso que o Sartre, e aí um dos erros que ele vai cometer, né, que ele vai cometer nesse texto, é que o principal autor a criticá-lo vai ser justamente o Franz Fanon. Tenho 9 minutos dentro do meu cronograma. Deixa eu me organizar aqui. Tá. Uma das críticas que ele vai receber do Franz Fanon sobre isso é justamente de que o Sartre ele vai dizer, olha, para o negro não conseguir deixar de ser negro diante do outro, ou seja, ele não consegue se disfarçar diante a multidão branca, né, como ele vai colocar, né, essa aparição negra, né, ela é sempre autêntica. O negro não consegue fugir dessa autenticidade. E aí vamos lembrar de um pouco antes do nosso encontro, né? Esse é um Sartre tentando dialogar agora com o Leopoldo Sédar Senghor, que é um autor essencialista, que vai entender essa negritude a partir de uma essência, né? Então, é o Sartre tentando dialogar com esse polo também do movimento de negritude, dizendo, olha, o negro, eu não vou dizer que esse negro é essencial, mas que essa aparição negra no mundo é uma aparição sempre autêntica. O negro não consegue deixar de ser esse negro autêntico, né? E o Fanon vai rechaçar essa fala sartreana, né? O Fanon ele vai dizer, mas espera lá, né? Como é que o filósofo, e não à toa o Fanon vai provocá-lo, né? E dizendo assim, olha, a obra do Sartre não é uma obra sobre a liberdade, é uma obra sobre a má-fé, né? E essa é a má-fé sartreana. Por quê? Né? A obra, e aí a crítica faloniana, é que é uma obra que pode ser reduzida à dimensão do conflito, né? E ele vai dizer assim, olha, se fosse uma obra dialética, nós também teríamos um momento de compreensão, né? Então, a gente está falando de conflito e compreensão, né? Então, Fanon vai endereçar essa crítica ao Sartre e dizer, não é possível que o filósofo da liberdade, o filósofo que diz que essa liberdade é ontológica, né? Ou seja, né, que a má-fé ela também é humana,
né? Ou seja, nós agimos de má fé, né? Faz parte dessa nossa condição ontológica. Não é possível que esse autor está me dizendo que eu não posso agir de má fé, porque eu sou negro, né? Ele falou, como assim? Né? O Fanon ele vai falar do fenômeno da negrofobia, né? Essa negrofobia nas Antilhas. O que que é essa negrofobia nas Antilhas? Os negros, né, na Martinica vão ter nojo, né, vão ter ódio daquilo que é dito por negro, porque a França, né, é por ser negro que eu fui escravizado, é por ser negro que eu fui colonizado, né? O meu senhor, o senhor de escravo, ele é branco, ele é francês, é europeu, portanto, é francês europeu que eu quero ser. E eu passo a odiar o negro, né? E a partir disso, o Fanon ele vai dizer assim, olha, os negros, eles rechaçam qualquer tentativa que alguém tenha de se aproximar daquilo que a gente pode entender como algo negro, né? É. O Fanon vai dizer, você quer algo de mais má fé do que isso, né? E ele vai dizer, então, não é possível que o Sartre tenha me dito que eu só posso agir de maneira autêntica no mundo, né? Ele vai dizer, a má fé também é minha, né? Assim como a liberdade é minha, muito obrigado, Sartre, né? E aí, da ironia famoniana, né? Assim como a liberdade é minha, a autenticidade também é, mas a má fé também é minha. E a responsabilidade daquilo que eu faço disso também é minha, né? Porque, na medida que você me tira isso, você também me tira a possibilidade de me responsabilizar sobre aquilo que eu sou, né? Então, o Fanon vai dizer, esse é um tiro no pé do Sartre, né? E ele vai dizer, a obra sartreana, ela é fantástica, ela é um marco, né? Ele vai dizer, é um marco intelectual para o existir negro. No entanto, o deslize sartreano é tentar secar a fonte, né? É tentar dizer o que é a negritude, né? E aí o Fanon vai dizer, por que que nenhum autor negro ainda tinha dito o que era a negritude, né? Justamente porque a negritude não é definível, né? Então ele vai dizer assim, por conta dessa explanação importantíssima do Sartre, né? E extensiva do Sartre, né? Ele vai correr alguns riscos ali, né? E um desses riscos, que ele não só corre, né? Mas que para Fanon se tornam alguns erros que ele comete, né? É de tentar definir a negritude dizendo negritude é isso, né? Então, essas são algumas das críticas que o Sartre também vai receber a partir dessa discussão que ele tá, que ele tá travando, né? Então, acho que eu vou me encerrando por aqui. Tô tentando não passar de 8h40, né? Mas o racismo não é uma temática é, 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 que aparece de maneira gratuita no Sartre, sem ter um sentido, sem fazer um sentido ao- da Travou sua bastante. obra, né? O racismo não é algo abordado. Oi, alguém falou comigo. É que Lucas, você travou rapidinho. está travando um pouco Já para gente travei, aqui. eu não. Eu voltei. Voltou, acho que sim. Agora voltou, voltou. Sua imagem voltou, tá tudo certo. Gente, isso aconteceu na ontem, né, Thaís? Não, antes de ontem. Ah, é Quarta, na aula. quarta. Só porque eu disse que eu ia conseguir terminar 8h40. Olha só, agora eu vou precisar até 8h45, né? Ai, ai. Então, o racismo é uma temática fundamental, e aí eu estou falando contra temática, é uma temática fundamental no pensamento sartreano. Vamos lembrar, né, que a partir da discussão que ele vai fazer, né, a partir das suas reflexões sobre o racismo no seu texto Orfeu Negro, né, e por que Orfeu Negro, né? Orfeu Negro, vamos lembrar da figura do Orfeu, né, que desce ao inferno, né, em busca da sua amada, né? Ele vai entender esses intelectuais negros como o Orfeu, aquele que desce até o inferno para resgatar a sua humanidade, né? Aquele que desce até o inferno para profetizar e bendizer a sua humanidade, né? E sai de lá com ela, né? Então, e não só como temáticas, né? Mas nessa concepção dialética das relações, né? Das relações humanas, né? O Sartre coloca a negritude
e ele coloca, né, claro, como um vento passageiro, mas ele coloca como uma etapa fundamental dessa dialética por emancipação humana, né? Ele coloca como uma etapa fundamental, né? E por quê? Porque a negritude, ela não se entende como um fim, né? Ou seja, né, eu tenho aqui um processo revolucionário, né, de me reconhecer enquanto pessoa negra, né, para que no fim, né, eu possa me reconhecer como pessoa mais negra ainda, né? Não. Para Sartre, o movimento de negritude é um movimento que tenta se reconhecer na sua negritude, né, humanizar a si e humanizar o outro, para que, no fim, a negritude não seja mais necessária, né? Para que, no fim, o movimento de negritude não seja mais necessário. Ou seja, para que no fim, né, me reconhecer enquanto uma pessoa negra não seja mais o tomo da minha vida, né? Para que no fim, né, eu não precise partir, né, dessa concepção racial e racialista, né, para me reconhecer enquanto humano. Para que no fim, né, nós sejamos verdadeiramente humanos e verdadeiramente condenados à liberdade, né? Então, discutir essas questões do Sartre, mais uma vez, né, é discutir o próprio pensamento sartreano e repensar, né, a gente, enquanto existencialista, enquanto sartreanos, né, na medida em que a gente subjuga, né, ou negligencia essas temáticas, esses autores, né, a gente está negligenciando o próprio pensamento sartreano, né? Se é o Sartre que leu, se é o Sartre que produziu, né, e é um Sartre que vai produzir sobre a existência, né, na medida que a gente negligencia o próprio trabalho sartreano, a gente está negligenciando aquilo que a gente diz estudar, que é a existência humana, né? A gente está negligenciando a nós mesmos, né? Acho que isso é um recado do próprio movimento de negritude, né? É preciso, é preciso, nessa perspectiva dialética, né, é preciso, para que eu possa me reconhecer enquanto humano, verdadeiramente enquanto humano, né, eu preciso que você também esteja livre dessas amarras, né, que fazem parte dessas relações humanas que foram desumanizadas, né? Então, eu acho que é isso. 8h40. Obrigado, gente. Eu acho que é isso. Qualquer coisa nas conversas aí a gente continua. Eu lembro. Muito obrigado, meu querido. Deixa eu abrir aqui o Word que eu fui colhendo os comentários, as perguntas. É, tem duas perguntas da Caiúça, eu estou tentando aprender o nome dela, tá achando muito bonito. Que eu vou ler seguidinho, tá? É, o primeiro é. Ah, essa primeira eu já li, desculpa. Então é uma só. Será que quando Sartre entende racismo como uma questão econômica, ele queria chegar a uma definição semelhante da interseccionalidade? Acho que não. Acho que não, não. Melhor dizendo, não, ainda não, né? Mas é importante que se diga que o Sartre, a partir desse texto dele sobre o movimento de negritude, ele é um dos primeiros autores a estar interseccionalizando tanto raça quanto classe, né? E não só, né? No texto dele, A Prostituta Respeitosa, né, é um texto em que o Sartre vai relacionar tanto as tradições de opressão referentes ao gênero, como a raça e a classe também, na medida em que ele coloca a personagem a personagem que é uma mulher branca, o personagem que é um homem negro, e um outro personagem, para não dar spoiler, né, que é um homem branco, né? E ele começa a interseccionalizar, sim, essas categorias, mas não no sentido que a gente entende hoje por interseccionalidade, mas é um Sartre começando a pensar essas tradições de opressão e como elas podem operacionalizar juntos, né? Então, acho que nesse momento ainda não, né? Justamente por conta do viés econômico, mas já no Orfeu Negro, aí eu acho que a gente tem mais elementos para pensar essa interseccionalização, sim, né? Na medida que ele vai pensar não só essa degradação a partir da economia, mas também pelo viés político, né? E cultural, que é o movimento de negritude contra o movimento artístico, né? E aí, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Ela disse que sim.
que entendeu que a palestra foi muito enriquecedora. A Ótimo. Thaisa escreveu algumas mensagens pedindo recomendação. Eu vou ler elas juntas. Então, falando que é um prazer vê-lo novamente. Tem uma dúvida em relação à sua fala sobre quando Sartre foi alertado sobre Simone de Beauvoir, sobre o livro Peles Negras e Máscaras Brancas. Você disse que Sartre nega sua não atenção à luta negra, que disse estar atento. Gostaria de saber em qual texto ou livro Sartre fala sobre essa crítica a respeito a ele e responde isso. Vou ler a próxima, que é: qual é o texto ou Ô, obra Thaís, de deixa eu só Sartre? responder essa, Oi, tá. porque Então tá. essa é mais rapidinho. É na cerimônia do adeus, em que ele vai conversar sobre essas questões com a Simone de Beauvoir, e a Simone de Beauvoir vai falar isso na força das... Eu sempre esqueço qual que é o primeiro, se é a força da idade ou a força das coisas. A força das coisas vem depois, né? Então, na força das A coisas, força em das que ela vai coisas é o segundo. é o segundo, né? Obrigado, Carol. Então, na força das coisas, que a Simone de Beauvoir vai abordar essa recepção que eles vão fazer do texto fanoniano. E não só nesses dois textos, mas a gente vai ter também o do Claude Lesman, que eu esqueci agora o título, é Febre da Patagônia. Deixa eu escrever aqui, que o dele já é mais conhecido, né? Febre da Patagônia, né? Em que ele vai falar dessa recepção do texto fanoniano para o Sartre também. Ah, e aí o restante é material biográfico de autores que vão falar desse encontro, né, entre Sartre, Fanon, né, e como foi essas primeiras leituras e tal. Tá. Cortez, Qual é desculpa. o texto? Tá tranquilo. Qual é o texto ou obra de Sartre nesse diálogo com Leopoldo Sénior que fala que o negro não consegue deixar de ser autêntico? Qual texto Fanon fala que o negro também vive o existir da má-fé? E aí, a outra é: essas críticas de Fanon são do livro Peles Negras e Máscaras Brancas a respeito do texto ou a respeito do texto do Orfeu Negro. Ó, esse texto é o mesmo, tá? Que o Sartre vai empreender esse diálogo com o Senghor. É esse mesmo texto aqui do Orfeu Negro, no Reflexões sobre o Racismo. E as críticas do Fanon vêm justamente no Pele Negra Máscaras Brancas. Essas críticas do Fanon vêm direcionadas justamente ao Orfeu Negro, né? É um Fanon que recentemente passou pelo Orfeu Negro e é um Fanon que recentemente teve acesso também às peças teatrais do Sartre na França, né? Quando o Fanon vai estudar medicina e vai fazer a especialização dele, a residência dele em psiquiatria, né? Quando o Fanon vai ter acesso às peças teatrais do Sartre, vai ter acesso também a alguns cursos do próprio Merleau-Ponty, então é quando ele vai ter um maior acesso a essa literatura existencialista, tá? E aí o Orfeu Negro, o Fanon já tinha lido, ele passa a ler de novo, mas a partir dessa nova essa abertura maior que ele vai ter para essa literatura, e aí ele começa a escrever, e ele escreve a experiência vivida do negro, que é o quinto capítulo do Pele Negra Máscaras Brancas. Esse é o primeiro texto que ele escreve do Pele Negra. Tá? Então, o primeiro texto que ele escreve e publica é a experiência vivida do negro. E aí você vai perceber que, lendo esse capítulo, é um capítulo que ele está dialogando diretamente com reflexões sobre o racismo do Sartre. Obrigada. O Idenberg também fez uns comentários. Eu vou ler tudo seguido também, porque assim a gente já tá lá. Nilson, o pensamento de Sartre teve alguma repercussão em relação ao movimento das Panteras Negras? E aí ele pergunta também se o pensamento de Sartre teve alguma influência nos intelectuais da África de língua portuguesa que se destacaram na Guerra da Independência dos anos de 1960 a 1970 e comentou que há uma questão social importante do Estado de Israel, que é a discriminação sofrida pelos judeus negros e o isolamento das comunidades judaicas oriundas da Etiópia, que vieram para Israel na Operação Salomão de 1991. Pô, que da hora. Nossa, eu lembrei aqui, tem um quadrinho, eu acho que o nome é Ghetto Boys. Eu acho que foi assim que ele foi publicado aqui. E ele vai falar justamente desses judeus negros, mas que foram viver nos Estados Unidos, né? É quase que uma descrição
não chega a ser uma descrição fenomenológica, mas é uma descrição dessa experiência, né? Acho que é bem interessante aí, e vai de acordo aí com o seu comentário. Sobre as outras questões que você colocou, Thaís, eu esqueci. Eu não anotei. As primeiras ali. Era. A primeira, se tem alguma repercussão ou influência nas Panteras Negras Ah, tá. e se tem alguma influência nos intelectuais da África de língua portuguesa Tá, que obrigado. se destacaram na Guerra de Independência. Acho que ele está se Obrigado. referindo a Angola e Moçambique. Acredito. Sim, vai ter. E aí eu vou dizer. Vai parecer que eu estou querendo ser genérico, mas não, né? Esse texto do Sartre vai impactar toda essa luta revolucionária empreendida por povos colonizados, né? Esse texto do Sartre não só vai informar essas pessoas, como vai informar referências dessas pessoas, né? Então, o próprio Diop, né, vai ser um autor que vai citar muito Sartre, vai trabalhar com o Sartre, vai pensar a noção de liberdade sartreana, vai tecer algumas críticas também, mas ao mesmo tempo que reconhece a importância de algumas dessas declarações do Sartre, né? Esse texto sartreano, né, eu acho que uma boa definição seria como bomba, assim, sabe? Ele cai como uma bomba dessa intelectualidade negra, né? Porque, vamos pensar, né? É uma... São pessoas que conseguem, que passam a se entender para além daquele binômio determinista, essencialista, produzido pela intelectualidade na época, né? Então, o Sartre promove uma ruptura e nos possibilita algumas aberturas aí, né? O Fanon é um desses, né? E aí eu sempre gosto de dizer isso, né? Não tem como a gente querer estudar Franz Fanon sem reconhecer a importância que o Sartre tem para o pensamento dele. Assim como sem reconhecer a importância que a psicanálise tem para o pensamento dele. Mas sem reconhecer a importância que o Sartre tem para o pensamento dele. Assim como, se a gente vai estudar, por exemplo, a violência no Sartre, a gente não pode ler um Sartre sem reconhecer a importância que o Fanon tem para o pensamento dele, né? Então, sim. E quanto de maneira específica, aos Black Panthers, vai influenciar pessoas também como o Martin Luther King, né? Vamos lembrar, é que agora eu esqueci o texto exato do Martin Luther King, mas o Martin Luther King, inclusive, vai ter alguns livros do Sartre na sua biblioteca pessoal, né? E quando a gente passa a ver, é que eu esqueci o texto agora, mas quando a gente passa a tentar compreender a concepção de liberdade do Martin Luther King, é uma concepção muito próxima da do Sartre, né? Muito próxima da concepção sartreana, né? Então, sim, vai ter uma influência, sim, e uma influência que, mais uma vez, né, não vai chegar às vezes de maneira direta, mas também vai chegar muito de maneira indireta a partir de outros autores, né? O próprio Diop, que vai servir de referência para a luta revolucionária, vai ser um autor que vai passar por Sartre, e esse pensamento sartreano também chega de alguma forma de maneira direta, né? Eu gosto de destacar isso porque o Sartre vai ser entendido como um aliado, né? É, a gente pode ter várias discordâncias que são comuns, e se não houvesse, significaria que a gente também não teria contradições, o que é inviável de pensar, né? É, mas o Sartre vai ser entendido como um aliado por essas pessoas, né? Ele não é visto da ponte para lá, né? Ele vai ser entendido como uma pessoa que está da ponte para cá, né? Se a gente for pensar nessas... Eu gosto muito, né, de falar das posições políticas do Sartre, porque eu acho que quando você está na dúvida, né? Você não entendeu exatamente o que ele quis dizer no texto, né? Vamos olhar para as posições políticas do Sartre, né? As posições políticas do Sartre dizem muito sobre o projeto dele, de sociedade, né? O que ele entendia por humanidade, né? É, o... Esqueci o que eu ia falar agora. Eu esqueci, mas depois eu lembro. Continua lá, Thaís, para nós, eu tentando lembrar. Obrigado. Vamos lá, tem mais duasinhas aqui, então acho que dá tempo. Acho que até agora está tudo sob controle. A Mariana Ferreira escreve que ficou um pouco vago para ela a racialização antirracista, se você conseguir voltar nisso depois. Mas o Gustavo, logo depois, responde para ela: não sei se tem relação, mas lembrou-me o Freire e a questão de libertar a si as opressões. Tem muita relação, né? Freire vai ter uma leitura sobre a concepção de violência que a gente estava falando, né? E é uma concepção de violência que ele vai chegar atravessado pelo Sartre, né? E de um Sartre que está lendo e estudando Fanon, né? Então tem muita relação sim, não é gratuito.
Sobre essa racialização antirracista, na França, essas pessoas negras, essa intelectualidade negra, vai ser vista como pessoas que estão promovendo o racismo na França, né? Então, essa intelectualidade francesa vai dizer assim: olha, não existe racismo na França. O que vocês estão fazendo, sim, é um ato de racismo, né? Então, os racistas são vocês, né? Pessoas negras, né? Que nós colonizamos, né? E que nós escravizamos. Não somos nós, são vocês, né? E o Sartre, nesse jogo de palavras, né? Porque isso não é uma concepção do movimento de negritude, não oriunda do movimento de negritude, né? É própria do Sartre, é uma elaboração sartreana, né? O Sartre, ele vai dizer, se é um racismo antirracista. E ele vai dizer o que que é esse racismo antirracista. Só que nesse sentido, da língua francesa que o Sartre vai abordar essa noção de racismo antirracista, né, é o que mais se aproxima para nós aqui de racialização, tá? Porque daí a gente vai ter algumas concepções um pouco diferentes, né? Mas por que racialização antirracista? Porque essas pessoas, ao invés, elas foram desumanizadas por serem negras, né? Então, elas foram desumanizadas na sua negrura. Qual era o caminho dessa lógica colonial, né? Se eu sou negro e fui desumanizado por ser negro, e eu vou ter várias provas disso, se eu fui escravizado por ser negro, se eu fui colonizado por ser negro, se eu não posso entrar naquela loja porque eu sou negro, se eu não posso morar naquele bairro porque eu sou negro, é negro que eu não quero ser, né? Essa lógica colonial, né? Portanto, o que que eu vou adotar? Um discurso humanitário de humanidade. Eu sou humano e nós somos todos iguais. Por favor, mais amor, né? Esse é o discurso, né, comum, né? E oriundo dessa lógica colonial, né? Que nessa tentativa de universalização, na verdade, só apaga, porque não vai reconhecer as particularidades, né, e as singularidades. Então, nesse sentido, o que o Sartre vai dizer é que esse movimento de negritude não cai nessa má-fé, né? E aí, mais uma vez, por ser puramente autêntico, né? Ele não cai nessa má-fé e o que que ele faz, né? Ele promove uma racialização. Ele se reconhece enquanto negro. Ele não abre mão da sua negrura. Se é negro que vocês me transformaram, é negro que eu sou. Mas a partir dessa negritude, a partir dessa negrura, né, eu vou me reconhecer enquanto humano. Então não é porque eu sou negro que eu sou desumano. Pelo contrário, é porque eu sou negro que eu sou muito humano, né? Vamos lembrar da frase do César mais uma vez, né? Quanto mais negro sou, mais humano eu me torno, né? É a partir desse reconhecimento da negritude, né? Enquanto eu me reconheço enquanto sujeito. Então, por isso, uma racialização antirracista, porque essas pessoas visam se racializar primeiro, tomar consciência da sua raça primeiro, né? E por que, então, antirracista? Porque elas visam transformação social, né? Elas não visam só se reconhecer enquanto pessoas negras e dizer, agora que eu me empoderei, né, negritudamente, né, eu não sofro mais racismo. Não, o racismo continua operando, porque ele se dá nessa dialética entre subjetividade e objetividade. Ou seja, é preciso também humanizar o outro, é preciso que o outro também, né, se torne humano, não, mas é preciso que o outro também seja desmistificado dessa racialização que ele fez dele. Porque quando a gente fala de racialização, a gente só pensa no negro, mas o branco também é branco. O branco também é racializado. O problema é que o branco vai dizer que ser branco corresponde a ser humano, e não vai lembrar que é branco, né? Mas ele é branco. Ele também se mistificou. Ou seja, ele também se desumanizou nesse processo. Ele se desumanizou escravizando, colonizando, né? Então, o movimento de negritude é um movimento que vai buscar se racializar, se reconhecer enquanto humano a partir da sua negritude, para humanizar o outro. A partir dessa negritude, se impor diante do outro que é branco e dizer: eu sou tão humano quanto você, mas eu sou negro. Mas eu sou tão humano quanto você. É a partir da minha negrura que eu reconheço a minha humanidade, né? E a partir, então, desse reconhecimento, a gente tem transformação social. Ou seja, as nossas relações não são mais pautadas pelo racismo, não são mais atravessadas pelo racismo. Então, é um movimento revolucionário, uma racialização antirracista, que visa justamente a sua própria destruição, né? O Sartre ele vai dizer isso. O movimento de negritude, ele visa a sua própria destruição, que é o quê? Uma sociedade em que essas pessoas não precisem mais partir da sua racialização. Mas antes de tudo isso, compete que elas se racializem, né? Então, é um movimento complexo, mas ao mesmo tempo que eu acho que exige dessa complexidade, né?
porque o racismo é isso, né? O racismo ele é complexo, né? E a sua compreensão também não deixará de ser, né? Espero ter E- respondido, porque eu acho que eu não sei. Perfeito. Tinha mais um comentáriozinho aqui, mas eu acho que a gente precisa fechar, né? Você tem horário para sair. Tenho, mas faz aí, tem 2 minutos. A gente termina nesse, então, Tá, pode ser? então vamos, ó. Marina Sintra, muito interessante. Quando você vai falando, vai me ficando um desdobramento, uma atitude, e tanto que o negro faz perante de si, para então ser como o outro, e a partir disso, essa relação de responsabilização que aparece no entre da relação branco-negro perante o existir passa a ser construída. Eu acho que eu abordei nessa, nessa última colocação, né? Falando dessa racialização antirracista, né? Sim. Porque é isso, né? Nessa responsabilização, né? O negro ele vai compreender esse caráter de liberdade, né? Se eu sou responsável por mim, né? Eu sou responsável por toda a humanidade, né? Mas é preciso que o outro também compreenda, né, isso, né? E isso só vai ser compreendido a partir de um reconhecimento humano, um reconhecimento verdadeiramente humano, né? Porque, mais uma vez, né, nas sociedades coloniais, né, não houve reconhecimento humano, né? Como o Fanon vai dizer isso em Pele Negra, Máscaras Brancas, no Preto Reconhecimento, né? Houve um reconhecimento natural, que o Fanon vai dizer, né? Eu fui reconhecido enquanto negro, eu não fui reconhecido enquanto humano. E é por isso que o racismo ainda continua operando, que não houve um reconhecimento humano, né? Se a gente for pensar sociedades como o próprio Brasil, né? A gente tem 1888, uma data, né, inaugural de humanidade, em que uma carta foi dita, né? Agora nós somos todos iguais, nós somos todos livres, nós somos todos humanos, né? Isso é um reconhecimento o quê? Natural, né? A gente não está falando de divisão de terras, a gente não está falando de nenhuma atitude política, a gente não está falando de nenhum reconhecimento humano. A gente está falando de um reconhecimento natural. É o mesmo reconhecimento natural de quando dizem nós somos todos humanos. Porque na medida em que eu digo que nós somos todos humanos, eu não estou disposto a reconhecer as diferenças e as particularidades, né, daquilo que te aflige, né? Então eu digo, nós somos todos humanos. E na medida que eu não reconheço, ou seja, eu não reconheço você enquanto humano, né? Então, sim, é uma responsabilidade, é uma realização recíproca, né? Por isso que, né, essa intelectualidade negra vai criticar muito o uso desse termo problema negro, né? Porque, mais uma vez, né, o problema negro apaga essa relação dialética, né, entre o branco e o negro, né? Apaga essa negritude enquanto antítese, né, de uma sociedade colonial, de uma supremacia branca, né? Ou seja, o branco ele deixa de existir e só passa a existir o negro, né? É problema seu, né? E se você sofre racismo, é você só que está vendo que é coisa da sua cabeça, né? E aí a gente não fala de uma relação dialética, né, propriamente. Perfeito. Muito obrigado, meu querido. Você é maravilhoso como sempre. Gostei de ver o pessoal aí interagindo, fazendo pergunta, fazendo comentário. A gente gosta bastante de poder trocar com vocês, né? Agradecer, porque eu já vi as palminhas ali, ó, a presença da maravilhosa Silvia com a gente. Não podia deixar de agradecê-la de novo. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. A gente volta semana que vem, né? Com aquela que vos fala. Então, aí sou eu que vou entrar no ciclo do ciclo de seminários. Mas vamos lá. Muito obrigado, Lucas. Ô, Thaís, eu que agradeço mais uma vez aí todo mundo. Gente, peço desculpas pela correria, né, tudo, mas eu deixei meu e-mail em algum lugar, eu comentei aí, então, quem quiser trocar uma ideia sobre o que a gente tem conversado aí, vamos pensar junto. Mais uma vez, obrigado a todo mundo, obrigado Alexandre, Thaís, Carol, Silvia, Ludmila, a Letícia e todo mundo aí que participou com a gente. Obrigadão mesmo. É nóis.